Olá galera, bom dia! Pessoal, a gente agora começa o nosso quarto e último bimestre, tá? Continuando aí corpo humano. Galera, nós estaremos agora falando do sistema locomotor, que se encontra lá na sua unidade 7, e estaremos trabalhando da página 3 até a 9 do seu livro didático, beleza? Bem, galerinha, como eu acabei de falar, sistema locomotor. Mas ao olhar essa imagem aqui, você observa que tem duas estruturas que ele está passando, que é músculos, e quando esse traço passa, você consegue ver os ossos. Sim, músculos e ossos. Ué, professora, então sistema locomotor não seria sistema ósseo e sistema muscular? Sim, é por isso que, na verdade, em alguns lugares vocês vão ver que também pode ser chamado de aparelho locomotor, ok? Alguns lugares vocês vão achar como aparelho locomotor, que inclui sistema ósseo e sistema muscular. Mas no seu livro está lá como está como sistema locomotor, tá? Mas eu estou dando essa diferença porque quando vocês vão fazer as atividades, se forem pesquisar alguma coisa, vocês podem achar lá como aparelho locomotor, tá? Nada mais é, aparelho locomotor é a união de dois sistemas, que seria sistema muscular e sistema ósseo, beleza? Bem, sistema locomotor. Como eu acabei de falar, o sistema locomotor, né, que é o aparelho locomotor, ele trabalha com a união de ossos e músculos. Porém, para os ossos e músculos funcionarem, não somente eles que vão trabalhar, tá? Para os dois funcionarem, vai atuar vários outros órgãos, como nervos, articulações, tendões, ligamentos, todos eles vão estar interligados. Professor, eu não sei nada disso que você está acabando de falar, nunca ouvi falar. Eu vou explicar aqui cada um deles, beleza? Bem, os ossos, eles fornecem apoio para que os músculos, que contraindo e relaxando, né, eles realizem o movimento. Então, através da contração e do relaxamento dos músculos, ele consegue se movimentar, ok? Ossos. No interior de alguns ossos, pode ser encontrada a medula óssea vermelha, responsável pela produção de células sanguíneas, e a medula óssea amarela, que atua como reserva de gorduras. A rigidez dos ossos é garantida pela presença de alguns minerais, como o cálcio e o fósforo, acumulados entre as células. Bem, vamos lá, por etapa. Medula óssea, vocês já com certeza já ouviram esse termo, medula óssea. Ah, tem que fazer transplante de medula óssea. Ah, tá com leucemia. Alguém tá com leucemia, precisa de transplante de medula óssea. O que seria isso? Se a pessoa tá com leucemia, ela tá com problema na parte de produção de células chamadas de leucócitos, né? E aí, quem é que produz esses leucócitos? Aquele lugar que produz o sangue, porque os leucócitos estão no sangue. E quem é que produz o sangue? Medula óssea. O que é medula óssea? É a parte interna dos seus ossos, tá? Ué, como assim? Dentro dos meus ossos produz sangue? Sim, dentro dos seus ossos produz sangue. Alguns ossos produzem sangue e outros fazem o processo de armazenamento de gordura, tá? Conforme a gente acabou de falar aqui. E nas extremidades de alguns ossos, vocês vão ver que alguns ossos específicos, que eu já vou falar quais são, nas extremidades existe a medula óssea vermelha, que é o que a gente chama de tecido ósseo esponjoso, e é onde ocorre a produção de sangue. Já no tecido ósseo compacto, que é o que a gente chama de medula óssea amarela, ocorre o armazenamento de gordura, tá? Conforme eu acabei de falar aqui, ó. Ele faz a reserva de gordura, beleza? Professora, e o que é isso aqui ao redor do osso? Isso aqui é um revestimento do tecido conjuntivo sanguíneo. Por quê? Se o osso produz sangue, como que esse sangue vai sair do osso e vai para os seus vasos sanguíneos? Tem que ter vaso sanguíneo que está lá no osso para receber esse sangue, né? Para receber esse sangue que o osso está produzindo.
Então, esse vaso sanguíneo, ele vai estar irradiado aqui nos ossos para receber esse sangue que os ossos estão produzindo, tá? Bem, então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, né? Não é difícil. Vocês têm que entender que os ossos específicos que produzem sangue, que eu vou falar já já, são externo, que é esse osso que fica entre um mamilo e o outro, né? Esse osso central aqui, suas costelas, o osso do crânio, seu fêmur, o osso sacral, né? Que muita gente chama de bacia ou íleo, tá? Esses ossos são os ossos maiores produtores de sangue, tá? E que se alguém for fazer transplante de medula, é desses ossos, um desses ossos que você vai doar medula óssea. E a vértebra também, que eu acho que eu já falei, tá bom? Esses são os maiores produtores de sangue. Os outros ossos, eles só vão produzir sangue se for um caso de necessidade. Por exemplo, conforme eu vou falar aqui, se a pessoa está com anemia, está com problema de saúde e está tendo pouca produção de sangue, então os outros ossos vão produzir sangue para compensar essa falta, tá? Então, ao nascermos, todos os nossos ossos contêm medula óssea vermelha quando a gente nasce, quando somos bebês, tá? Com o passar do tempo, parte dela é substituída pela medula óssea amarela. Já nos adultos, apenas algumas regiões de ossos específicos, como as costelas, como eu acabei de falar, as vértebras, os ossos da pelve, que é esse osso que eu acabei de falar, o osso da pelve seria o osso sacral, é o osso da bacia, né? Que as pessoas chamam o osso da bacia. E os ossos do crânio, o osso externo, o húmero e o fêmur, que é o osso da coxa, apresentam a medula óssea vermelha. São esses os maiores produtores de sangue. Os outros ossos do esqueleto, dos adultos, têm medula óssea amarela, que faz armazenamento de gordura. E com isso, em condições normais, eles não produzem sangue. Condição normal. Se a pessoa tiver com algum problema, alguma necessidade, como por exemplo, como eu acabei de falar, com anemia, a parte dessa medula óssea amarela pode voltar a produzir sangue, ok? Bem, nos bebês, os ossos do esqueleto apresentam grande quantidade de cartilagem. À medida que eles crescem, o tecido ósseo substitui a maior parte da cartilagem, fornecendo a rigidez necessária para a sustentação do corpo. Professora, por que os bebês nascem? Não nascem com osso, nascem sem cartilagem, só depois que essa cartilagem se transforma em osso. Por que vocês acham que o bebê nasce com cartilagem que depois será transformada em osso? Exatamente isso. Se vocês falaram que é porque o bebê precisa sair através do parto normal, né? Precisa ter a passagem pelo canal, né? Quando ele nascer, o crânio ele se molda exatamente para ter a passagem na abertura dos ossos da mãe, da bacia, né? Que a gente acabou de falar, da pelve, e a criança precisa passar por ali. Após o nascimento, a criança após o nascimento já vai começando a ser transformada essas cartilagens em ossos, tá? É motivo do qual que quando os bebês nascem, muita gente fala que o bebê tem moleira, né? Que quando coloca a mão na cabeça do bebê, percebe que é mole. Gente, eu já percebi que muita gente acha que o crânio tá com os ossos afastados e que está juntando. Bem, a moleira nada mais é que os ossos estão começando a se irradiar, tudo está coberto, só que é tudo cartilagem. E essa cartilagem está sendo transformada em osso, ok? Bem, então, o crescimento normal, a manutenção e a saúde dos ossos, com certeza é favorecida exatamente pela realização de atividades físicas, uma boa alimentação, né? A presença de vitamina na alimentação em geral. E, gente, muito cuidado, muito cuidado. Quando a gente fala aqui, ó, como a vitamina D, na verdade, vitamina D seria mais correto a gente dizer hormônio, tá? Porque quando a gente fala vitamina D, na verdade, a vitamina D, muita gente fala assim, ah, não, eu tenho que
tenho que ter vitamina D. Como que faço para ter vitamina D? Pegar sol, tomar banho de sol, ou pegar um pouquinho de sol, raios solares. Bom, vitaminas, em geral, a gente tem que ingerir, né? Se você vai pegar sol, você vai induzir alguma coisa. Quando você pega sol, você induz o seu corpo a produzir o hormônio que é o que a gente chama de vitamina D, tá? Professora, o que é hormônio? Vocês vão ver quando a gente for trabalhar sistema endócrino, tá? A gente já vai falar, na verdade, várias coisas aqui que vocês vão ver lá na frente em sistema endócrino, beleza? Então, na verdade, a vitamina D seria um hormônio que é ativado quando você toma banho de sol, que as pessoas chamam, né? Na verdade, você se expõe um pouquinho ao sol, para poder fazer a produção desse hormônio, que o corpo sintetiza quando é exposto à luz solar, que é o que eu acabei de falar. Esses hábitos aumentam a concentração de cálcio e fósforo nos ossos e, consequentemente, aumentam sua espessura e resistência, garantindo um crescimento saudável e proteção contra fraturas. Gente, a composição óssea, o que faz ele ser duro, né? O que faz ele ser resistente é exatamente a composição de cálcio e fósforo, tá? Então, tanto o cálcio quanto o fósforo tem que ser rico na sua alimentação. A sua alimentação tem que ser bastante rica em todas as vitaminas e minerais, mas para seus ossos ser fortes, principalmente em cálcio e fósforo, sua alimentação tem que ser rica. E você também tem que fazer atividades físicas e fazer exposição solar no horário correto para ter uma boa saúde dos seus ossos. Bem, quando a quantidade de minerais nos ossos não está adequada, pode ocorrer o que a gente chama de osteoporose. Osteo significa, é relativo a osso. Osteo significa e é relativo a osso. Porose, poros. Então, poros nos ossos. Osteoporose significa poros nos ossos, tá? Torna os ossos porosos e frágeis, mais comum em pessoas idosas. Geralmente a gente vê osteoporose em pessoas que têm mais idade, né? Porém, tem pessoas novas também que têm osteoporose, tá? Existem casos que a pessoa ou não tem uma alimentação adequada, tem uma rotina de vida que ela não tenha, não faz atividade física, tem uma alimentação não muito boa, né? Nutrientes, ou tem problemas hormonais, desequilíbrio hormonal, que vocês vão ver que nós temos dois hormônios, né? Que é o paratormônio e a calcitocina, que fazem o equilíbrio de cálcio no sangue e no osso. Vocês vão ver isso melhor e entender isso melhor quando nós formos falar de sistema endócrino, tá? Mas esses hormônios, eles equilibram a quantidade de cálcio no osso. Então, um tira e o outro para de tirar. Então, se eles estiverem desequilibrados, o que tira vai tirar muito e fazer com que o osso fique todo esburacado, igual esse daqui, ó, todo poroso, tá? Fazendo com que ele fique todo poroso assim, ele fica fraco. Então, uma pessoa que caiu sentada no chão se quebra toda, por quê? Porque o osso está poroso, o osso está fraco, né? Então, osteoporose nada mais é que a doença nos ossos, os ossos cheios de poros, ok? Bem, uma coisa que aqui não tá e que eu vou chamar a atenção para vocês anotarem no livro de vocês, porque tem atividade falando isso, é a célula óssea. A célula óssea tem um nome e é chamada de osteócitos. Osteócitos. Olha o nome, ó. Osteócitos. Vocês vão ver que no livro tem nome da célula muscular, mas do ósseo ele não colocou. Então anotem aí. Osteócitos é o nome da célula óssea, ok? Bem, continuando então. Quando um osso é fraturado, o próprio organismo desencadeia uma série de processos para regenerá-lo. Como essa é uma ação demorada, para que haja cicatrização do osso na posição correta, é necessário mobilizar a região. Para isso, utilizam-se talas e gessos. Bom, então vamos supor que está o osso. Se houve uma fratura e o osso rompeu, geralmente quando isso acontece, um sobe em cima do outro, muito ou fica afastado.
Então, quando vai fazer o procedimento, quando vai ao médico, né, ou o médico puxa para que eles se encaixem, ou empurra para eles se juntarem e imobiliza em seguida. Para quê? Porque ele vai cicatrizar. Assim como a nossa pele cicatriza de uma ferida, o osso também cicatriza, tá? Ele vai correr o processo de cicatrização. Só que como o osso é resistente, é duro, ele vai calcificar. Lembra que o osso é composto de cálcio e fósforo. Ele vai calcificar. Se ele estiver retinho, ele vai calcificar certinho e pronto, acabou. Ele tem que ficar em média, geralmente, né, eles deixam imobilizado de 15 a 45 dias, dependendo do caso, né? Então, ele vai ficar paradinho e vai calcificar. Agora, se a pessoa fraturou e não imobilizou, se ele calcificar errado, gera o que a gente chama de calo ósseo, tá? Calo ósseo é um caroço no osso. Então, se formou um calo ósseo, ao você colocar a mão na região da fratura que calcificou, você percebe um caroço que formou ali, que na verdade nada mais é que osso, é um calo ósseo, né? Um osso que está ali, tá? Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Toda fratura, todo rompimento, tudo que você perceber que pode ter machucado, sentiu dor, vai ao médico para ver se foi uma distensão, se foi uma luxação. Lembrando que distensão e luxação não é no osso, tá? É no tendão, é na articulação. E no caso, a fratura é no osso, tá? Sendo fratura, ele tem que imobilizar, senão você pode fazer com que haja um calo ósseo na regeneração do seu osso, tá? Bem, continuando. Esqueleto. O conjunto de ossos do corpo forma o nosso esqueleto, chamando a atenção aqui uma coisa muito importante. Quantos ossos nós temos no nosso corpo? 206 ossos, sem considerar nenhum fraturado, né? 206 ossos, tá? Professora, criança e adulto é a mesma coisa? Bom, qual é a diferença entre criança e adulto? Vou dar já uma dica aqui, que tem uma atividade no livro de atividades sobre isso. Dica entre criança e adulto. A quantidade de ossos será a mesma. O que vai mudar é a distância entre os ossos. Por quê? Lembra que eu falei que a criança nasce com os ossos ainda cartilagem e vai sendo transformado em osso? Então a distância, vamos supor, na sua mão, você vai ver que há uma distância entre os ossos que vai indicar o quanto a criança ainda vai crescer, tá? Então, aquela distância que está um osso do outro ainda é cartilagem, que vai ser transformada em osso. E claro, né, o tamanho também, né? Então, a quantidade de osso vai ser a mesma. O que vai mudar é o tamanho e as distâncias entre as conexões dos ossos, tá? Sua principal função é a sustentação e a proteção dos órgãos vitais. Pessoal, provavelmente, ao você ver uma imagem de um esqueleto, você lembra de desenhos, de filmes, que você vê um esqueleto andando sozinho, né? Esqueleto, sozinho, sem nada por cima. Isso teria possibilidade de acontecer? Tem como o esqueleto andar sozinho? Ah, professora, tem. O esqueleto é duro, tem como ele andar. Tá, o esqueleto é duro. Ele faz a sustentação, né? Ele faz a sustentação. E o músculo? Qual é a história? O que o músculo faz nessa jogada? É por isso que se chama aparelho locomotor. O músculo precisa do osso, porque somente se o ser humano fosse, estou dando um exemplo do ser humano, mas no caso todos os seres vivos, né? Seres vivos não, todos os mamíferos que eu estou exemplificando aqui, fosse formado só de músculo, ia se desmontar todo, não ia ficar em pé. Porque quem dá a sustentação é o osso. Mas o osso sem o músculo não ficaria em pé. Então, um trabalha junto com o outro, ok? Então, a principal função do esqueleto é a sustentação e também a proteção dos órgãos vitais. Como que seria essa proteção dos órgãos vitais? Bom, vocês veem que tem estruturas ósseas aqui que faz a sustentação, como os ossos da perna faz você ficar em pé. Os ossos do braço faz você se apoiar, né? Mas os ossos do crânio e os ossos do seu tórax, né? Esses ossos, eles servem para proteção, principalmente de órgãos vitais. Reparem aqui, o crânio protege um órgão vital? Sim, o nosso encéfalo. Vocês sabem que o que tem aqui dentro, né, é muito importante, é o que é a base de coordenação do seu corpo. Sem ele, nada funcionaria, porque ele comanda, é a central de comando. Então, é um órgão vital.
As costelas, o externo, né, protegem os pulmões e o coração, que são órgãos vitais. A coluna vertebral protege a medula espinal, que é um órgão vital. Então, esses ossos que protegem os órgãos vitais é chamado de esqueleto axial, tá? Esqueleto axial são os ossos que protegem os órgãos vitais. E os ossos que que são responsáveis, né, pelo movimento, principalmente pelo movimento, que seriam os ossos da perna, do braço, do ombro escapular e da cintura pélvica, né? Perdão, da ombro escapular, da cintura, ele dá um outro nome aqui, cintura pélvica e a cintura escapular, né? Que nada mais é que ombro e pelve, né? É chamado de esqueleto apendicular, ok? Então, ossos responsáveis pela proteção dos órgãos vitais, esqueleto axial. Ossos responsáveis pelo movimento, esqueleto apendicular. Bem, a cintura pélvica do esqueleto das mulheres é mais larga. Se você perceber bem, homem e mulher têm a mesma quantidade de ossos. O que difere é o formato dos ossos. Os ossos dos homens têm uma variação, né? Os homens possuem os ossos da cintura escapular mais larga. E as mulheres possuem os ossos da cintura pélvica mais larga. Exatamente pelo fato da diferença de quando passa, na passagem do bebê, né? Durante o parto. Tem que ter a passagem do bebê, então é necessário que a pelve seja mais aberta para que haja passagem da cabeça do bebê, tá? Bem, essas diferenças são desencadeadas por causa da ação de hormônios, que vocês, como eu falei, vocês vão aprender hormônios do sistema endócrino, tá? Lembrando que hormônios são substâncias que ativam ou desativam algum acontecimento, tá? Então, a ação de hormônios que participam do desenvolvimento ósseo da adolescência, ok? Bem, aqui está demonstrando membros inferiores, membros superiores, cintura escapular, cintura pélvica, coluna vertebral, crânio e a caixa torácica faz parte do esqueleto axial, membros inferiores e superiores faz parte do esqueleto apendicular. Bem, os ossos têm classificações. Eles têm classificações quanto a serem longos, serem curtos, serem chatos, né, amassados, achatados, e serem de tamanhos diferentes de tudo, que são chamados irregulares, tá? Então, ossos longos é quando o comprimento é maior do que a largura. Exemplo, húmero, fêmur, tá? Ossos curtos são os ossos, por exemplo, do tornozelo, do pulso. Ossos chatos são os achatados. Então vamos lá. Ossos longos é quando o comprimento é maior do que a largura. Ossos curtos é quando a largura e o comprimento são quase iguais, né? São próximos. E chatos são quando os ossos são achatados. Exemplo de ossos chatos? Exemplo é os nossos ossos que formam o nosso crânio, tá? Ossos irregulares são ossos que não têm um formato definido, né? Exemplo são os ossos da nossa vértebra, não tem um formato definido. Bem, aqui vocês observam que tem o nome dos ossos. Galera, eu não quero que vocês decorem cada osso, não, tá? Porém, é bom que vocês conheçam os principais que são muito falados. Por exemplo, fêmur. Eu caí de bicicleta, machuquei minha coxa. Eu acho que eu quebrei minha perna. Quebrei minha perna? Bom, quebrei minha perna ou minha coxa? Entendeu? O nome, às vezes é bom você identificar. A coxa é toda a sua coxa. Você machucou a coxa ou quebrou osso? Que osso? Entendeu? Porque a coxa, quando a gente fala perna, a gente quer abordar isso aqui tudo, né? Então, esse osso, que é o maior osso do nosso corpo, é chamado de fêmur. Aqui, esse osso pequenininho que forma essa parte do seu joelho é chamado de patela, entre outros. Tem os ossos que a gente mais fala, né? Então, húmero, una e rádio, os ossos da sua mão, que é o carpo, metacarpo e a falange, dentre outros, tá? A mandíbula. Tem questões no seu livro, não lembro se é didático de atividades, que está pedindo para você identificar o nome correto
de estruturas que a gente fala rotineiramente. Por exemplo, eu machuquei o meu queixo. E aí, quando eu falo eu machuquei o meu queixo, eu machuquei o quê? Aí você vai ter que ficar lá, eu machuquei minha mandíbula, entendeu? Então tem atividade, por isso que eu estou orientando vocês a gravarem pelo menos os mais usados, tá? Eu machuquei minha bacia, tá? A bacia, na verdade, é o quê? É o osso íleo, tá bom? Então, dê uma olhada nisso daqui, identifique os principais ossos, porque a gente vai trabalhar isso daí, ok? Bem, aí você pergunta, professora, mas como é que pode, cara? Como é que esses ossos são interligados? Como é que eles se conectam? Como é que eles não rangem quando eles se mexem? Primeiramente, como é que eles se conectam e não rangem quando se mexem? Não fazem aquela, como se estivesse arrastando, né? Imagina numa ligação enferrujada, né? Eles não rangem porque eles têm estruturas que fazem essa conexão, tá? E como que eles são interligados pelos músculos? Como é que o músculo se conecta com eles? Nós vamos trabalhar isso daí a partir de agora, tá bom? Então, primeiramente, articulações. Nós temos as articulações. O que é articulação? A articulação é a porção final de um osso, tá? É a porção final de um osso ou mais ossos. Elas podem ser imóveis, semi-móveis ou móveis. Tá? Então, articulação é a conexão de um osso com outro. Articulação é a conexão de um osso com o outro. Existem ossos que não se movem, tá? Exemplo, osso do seu crânio. Você sabe que isso aqui não é inteiriço, né? São várias partes de ossos conectados aqui. Eles não se movem. Então, nesse caso aqui, as articulações dos nossos ossos do crânio são imóveis, tá? Agora, nós temos articulações semimóveis, tá? Que é o caso da coluna vertebral, que nós temos um certo movimento, né? Esse movimento não é um movimento de 180 graus, mas você tem. Então, ele é considerado semimóvel. E tem os casos de articulações móveis, que é o caso do joelho e do cotovelo, que você tem um movimento ao total de 180 graus. Nesse caso, 180 graus de ângulo, tá, pessoal? Que nesse caso é considerado móveis. Beleza, professor? Entendi então que a articulação é a conexão entre um osso e outro. Isso aí. Tá bom. Mas o que faz eles ficarem unidos? As articulações eles são unidos de que forma? Através do ligamento. O nome já diz. Ligamento é a estrutura que liga um osso no outro. Ligamento é a estrutura que liga um osso no outro, ok? Então, articulações móveis ficam unidas pelo ligamento, que mantém os ossos próximos, mas com possibilidade de movimento. As extremidades de muitos ossos são cobertas por cartilagem, e que é a cartilagem que não deixa rangir. Quando você, por exemplo, dobra seu cotovelo, você não fica ouvindo aquele rangido, né? Pelo menos não é o correto ouvir. Se está ouvindo, vai ao médico, tá? Muita gente costuma ouvir esse barulho no joelho, porque o joelho, que é a perna, né, faz parte da sua perna, suporta o peso do seu corpo. Então, ele sofre mais do que qualquer outra parte do seu corpo. Se está ouvindo esse barulho, não é um bom sinal, tá? Não é para rangir. Graças à cartilagem que tem no seu ligamento, ele não faz barulho, tá? Ele não range. A qual atua nas articulações como amortecedor. Então, a cartilagem nos seus ligamentos atua como amortecedor do impacto. Então, ao eu fazer isso aqui, eu não ouço nenhum rangido. Se eu pular e cair ali agachada, eu não vou ouvir o rangido do meu joelho. Então, isso é baseado através da atuação da minha cartilagem que está presente no meu ligamento, ok? Amortecendo os impactos. Agora, a gente vai falar dos músculos. Falamos totalmente dos ossos e agora a gente vai falar dos músculos. Músculo. A movimentação do corpo é uma ação conjunta de todas essas estruturas, coordenadas pelo sistema nervoso. Lembrando que para eu conseguir movimentar meu braço, a partir do momento que eu quero movimentar meu braço,
eu ordenei, né, minha central de comando ordena e eu movo. Só que para isso, meu músculo tem que atuar, meu osso não movimentaria sozinho. E isso aqui é comandado através do sistema nervoso, né? Os músculos também são responsáveis pela sustentação do corpo e pela geração de energia térmica. O que significa isso? É muito fácil você identificar essa geração de energia térmica. Quer ver um exemplo? Quando a gente está com frio, a gente costuma se tremer, né? Qual é o objetivo da gente ter tremedeira quando a gente está com frio? Exatamente gerar o calor para a gente não ter hipotermia. Então a gente começa a se tremer para gerar calor e manter a sua temperatura de 36 graus e meio. Então, energia térmica, o motivo de você se tremer é seus músculos tremendo, né? E gerando energia térmica. E alguns músculos que estão presos à pele, como os do rosto, por exemplo, importantes para determinar a expressão facial. Eu vou aproveitar essa ocasião para explicar isso daí. Até agora, a gente está falando de músculos estriado esquelético, que são os músculos que estão presos nos seus ossos, né? Eles estão presos nos seus ossos através de uma estrutura chamada tendão, tá? O tendão é o que liga os músculos aos seus ossos, beleza? Só que no seu rosto, os músculos não estão ligados aos ossos. Com exceção de todo o seu corpo, o músculo do seu rosto está ligado à sua pele, para que quando você faça qualquer movimento com o seu rosto, seja realizada a expressão facial. Então, se você está sorrindo, chorando, triste, com raiva, tudo isso você manifesta pela expressão facial, que é a expressão que está relacionada aos seus músculos, e a pele acompanha o trajeto do músculo, tá? Então, no seu rosto, os músculos não estão presos aos ossos, e sim a sua pele, e é responsável pela expressão facial, ok? Bem, além do músculo do rosto estar conectado à pele, né, nós temos outro exemplo de músculo, que é a nossa língua. E a língua, ela é responsável pelos movimentos da nossa fala, né? A gente fala várias coisas que a gente fala, você percebe o movimento da língua que manifesta, né, o movimento dela, e também ela ajuda no processo de digestão, ela ajuda no processo que você faz o processo de mastigação, né? Ela atua também aí. Bem, então os músculos estriados esqueléticos se ligam aos ossos por meio de um filamento fibroso, que eu acabei de falar, né, que é o tendão. O tendão faz o ligamento entre osso e músculo. Movimentos repetitivos podem causar inflamação do tendão, que é o que a gente chama de tendinite. Então vamos supor, a pessoa que trabalha no computador o dia inteiro, esse movimento contínuo faz inflamar os tendões. Lembrando que tendão é a conexão entre ossos e músculos. E ele pode inflamar se tiver movimento repetitivo. O encurtamento do músculo puxa os tendões e movimenta os ossos onde estão presos. Enquanto um dos músculos contrai, o outro relaxa. Isso é o que a gente chama de antagonismo muscular. O que seria isso? Bom, vou dar um exemplo aqui mais uma vez no meu braço. Se eu estico o meu braço, eu estou contraindo um lado e relaxando o outro. A partir do momento para eu esticar, um tem que contrair, o outro tem que relaxar. Para eu voltar para cá, um tem que contrair, o outro tem que relaxar. Não tem como os dois contraírem ao mesmo tempo, tá? Sempre um vai contrair, o outro relaxar. Eles atuam de forma antagônica. Se os dois contraírem ao mesmo tempo, é o que a gente chama de cãibra, tá? Eles contraem ao mesmo tempo e você tem a cãibra, tá? Bem, conforme eu falei lá no osso, o nome da célula óssea é chamada de osteócitos. O nome da célula muscular é chamada de miócitos. Reparou aqui o citos presente tanto no osteócitos quanto no miócitos? Então, mio, lembrar de muscular, citos, célula, tá? Osteócitos, sistema ósseo. Miócitos, sistema muscular, é a célula do sistema muscular. Então, os músculos são formados por células denominadas miócitos, que são alongadas e se organizam em feixes. A contração do músculo, para que o movimento aconteça, ocorre pela interação das proteínas actina e miosina no interior dos miócitos.
Dentro dos miócitos, lembrando que miócito é a célula muscular, dentro dos miócitos nós temos várias proteínas, entre elas a actina e miosina. A actina e miosina é a responsável em atuar na contração e relaxamento, tá? A contração dos músculos ocorre como resposta a estímulos do sistema nervoso. No caso das pessoas com paralisias musculares, a conexão entre os neurônios motores, né? O que seriam neurônios motores? São os neurônios, lembrando que neurônio é o nome da célula nervosa, tá? Esses neurônios que atuam no movimento, elas são responsáveis pelo movimento do indivíduo. Esses neurônios são classificados como neurônio motor. As pessoas que têm problema na conexão entre os neurônios motores e os músculos não estabelecem com isso, as pessoas não conseguem movimentar pernas e braços, tá? É o caso de pessoas que ocorre algum acidente, algum tipo de paralisia, a pessoa perde o movimento. Não tem a conexão, então o neurônio motor não há conexão, não há sinapse nervosa, que vocês vão aprender mais à frente, não há sinapse nervosa para que haja o comando, tá? Bom, nessa imagem vocês observam aqui alguns músculos, mesma coisa que eu falei dos ossos. Não é para decorar, mas é bom que vocês conheçam e seja apresentado os mais comuns, tá? Então, peitoral, que é esse músculo da sua região do peito, né? Por isso a gente chama de peito. Bíceps braquial, tríceps, temporal, que é esse músculo aqui atrás do seu pescoço, trapézio, que é o músculo que interliga ao deltoide, né, que fica atrás do seu ombro, grande dorsal, glúteo, que muita gente conhece glúteo, que é como bunda, gastrocnêmio, que fica na sua panturrilha, femoral, entre outros, pessoal. Então, esses é bom que vocês deem uma olhada, que também tem atividade pedindo. E vocês vão fazer esse Fazendo Ciência. Eu estava dando uma olhada para ver se teria essa atividade aí lá no YouTube, para vocês acompanharem, para quem não conseguir fazer. Porém, eu não achei, tá? Porém, essa atividade não tem muito mistério, tá? Vocês vão usar papelão, tá? Basicamente, vocês vão só usar papelão, grampo bailarina, ou também pode ser usado colchete, e vão desenhar isso daqui, somente para visualizar como que procede a atuação do músculo, na forma antagônica que a gente falou, tá? Então, você vai desenhar conforme a pessoa está fazendo aqui, o menino está fazendo aqui, tá? Aqui representando a mãozinha e o antebraço, a mão e o antebraço, o nome disso aqui é antebraço, e esse aqui é o braço. Então, aqui ele vai estar representando mão e antebraço, braço e ombro. E aqui está dando as medidas de acordo. E você vai desenhar e vai conectar os dois com o grampo bailarina, conforme está na imagem, tá? E após isso, você vai colocar aquele elástico, né, que muita gente usa esse elástico de dinheiro, né? E você vai perceber que ao você esticar, um vai contrair, o outro vai relaxar. Ao você retornar, um vai contrair, o outro vai relaxar. E aí você vai corresponder de acordo aqui, ó. Que ossos estão representados pelo número 1 e 2? Bom, quem é o osso que está no número 1? Qual é o osso envolvido aqui no braço e ombro? Qual é o osso envolvido no 2? Aí você vai responder. Que músculos estão representados pelos elásticos? Qual é o músculo daqui, que eu falei ainda agora? Qual é o músculo que está representado aqui? Tá? Vocês vão fazer essas 5 questõezinhas aí. Continuando. Atividade física de saúde. A prática de atividades físicas é fundamental para a manutenção da nossa saúde. Lembrando, gente, a prática de atividade física é basicamente fundamental para tudo no seu corpo, tá? Desde ossos, músculos, coração, pulmão, tudo, ok? O coração e os pulmões se tornam mais eficientes. Consequentemente, se o coração e o pulmão está forte, eles conseguem fortificar e gera uma sequência de todos os outros órgãos. A atividade física, ela aumenta a quantidade de proteínas no seu interior, fazendo o músculo crescer. Cuidado isso daí. Quando você vê uma pessoa que, por exemplo, faz atividade física e está musculosa, e você vê uma pessoa que é magrinha, aí você olha assim, olha os dois e fala assim, ah, não, peraí, essa pessoa aqui tem menos músculo que essa daqui. Conceito errado, ok? Os dois têm a mesma quantidade de músculos. Qual é a diferença? É que a pessoa que tem menos inchaço muscular, as células estão menos inchadas, como eu acabei de falar, né? Elas estão menos inchadas.
Já a pessoa que faz musculação, que é fisiculturista, por exemplo, ela tem as suas células mais inchadas graças ao aumento da quantidade de proteína no interior do miócito. Quem são essas proteínas? Eu acabei de falar, actina e miosina. O aumento da quantidade dessas proteínas faz a célula muscular crescer e aí, consequentemente, o músculo cresce, tá? Mas a quantidade de músculos de uma pessoa que faz musculação e uma pessoa que não faz é a mesma, Então, o aumento da quantidade de proteínas acontece quando há treinamento de força, com grande intensidade e curta duração, como é o caso da musculação. Agora, como fazer da forma correta? Primeiro, uma das etapas da preparação é o aquecimento, que deve ser feito, tá? E leva em média por exemplo, uma corrida de 5 a 10 minutos. Qual o objetivo? O objetivo é exatamente a circulação do sangue e a temperatura do corpo aumentar. Quando isso acontece, você já sinaliza para o seu corpo que o organismo, para o seu músculo, que vai necessitar de mais oxigênio e mais nutrientes. Então, o seu corpo já vai começar a se preparar para isso, tá? Após o aquecimento, você vai fazer o processo de alongamento. Você vai se alongar, tá? Para aumentar a flexibilidade dos seus músculos. Você vai estimular a extensão das suas células musculares, que são os miócitos, melhorando assim a flexibilidade do seu corpo. Bem, em conexões, a gente já está falando aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A adolescência é o período de vida que se inicia aos 12 anos, viu? Adolescente a partir dos 12 e se prolonga até os 18, ocorrendo durante esse processo, esse percurso, intensas transformações físicas, psicológicas e comportamentais. Em média, pessoal, quase 50% da massa óssea é obtida nessa fase, no qual o acúmulo de cálcio é triplicado, sendo que o pico de formação óssea ocorre geralmente entre 9 e 17 anos. Ou seja, é nesse período que a sua alimentação tem que estar mais rica ainda de uma variedade muito grande de nutrientes e principalmente cálcio e fósforo. Por quê? Conforme eu falei anteriormente, os seus ossos estão sendo formados, estão sendo transformados lá da cartilagem para osso. Então, você precisa dos nutrientes necessários para ele fazer essa transformação. E conforme eu acabei de falar aqui, o pico disso é entre 9 e 17 anos. A sua cartilagem vai sendo transformada até os 17 anos, né? Então, desde que você nasce até o período de 17 anos, você está crescendo. Então, até os 17 anos, você precisa estar se alimentando de cálcio e fósforo em uma quantidade ideal, tá? Não que você não precise depois, mas crescimento você vai ter até os 17 anos. Bem, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o estímulo à prática de atividades físicas e a diminuição do tempo de sedentarismo, pois o tempo gasto pelos adolescentes em atividades recreacionais, como TV, computador e games, não deve ultrapassar 2 horas por dia. Aí vocês pensam, você está de brincadeira, né? Como que isso vai acontecer? Eu tenho que ficar estudando na frente do computador, na frente do celular, e é quase o dia inteiro, como que eu vou conseguir fazer isso? Gente, vamos ser bem sinceros. Tudo bem, vocês têm que estudar. Mas quando vocês não estão estudando, vocês estão fazendo o quê? Ou é vendo televisão, ou é no celular, que a maioria das vezes é isso que eu estou fazendo, no celular jogando. Então, a questão é, se vocês estão estudando, não tem o que fazer, né? Tem que estar. Mas quando vocês não estão estudando, vocês também estão usando o material, a mesma ferramenta. Não estão se movendo. Lembrem-se que a prática de atividade física é fundamental para a saúde dos seus ossos. E a saúde dos seus ossos vai estar... o que vocês fazem nessa faixa de idade vai refletir diretamente no que vocês vão ser depois dessa idade aqui. O que vocês estão cuidando do seu corpo, ou seja, a forma que vocês estão cuidando do seu corpo agora, vai refletir depois. Então, o ideal é que vocês tirem uma parcela do dia para fazer alguma atividade física, para cuidar da saúde do seu corpo também, ok? Bem, pessoal, como vocês viram, o conteúdo é um pouco complexo, mas não é difícil, né? Vocês viram aí que dá para acompanhar direitinho. Vocês vão perceber que esse bimestre nós vamos fazer diferente do que fizemos no bimestre passado, tá? Vocês viram que tem um conteúdo aí que vocês vão seguir
Vocês vão assistir essa videoaula e vão fazer as atividades, porque depois de uma semana que essa aula for postada, vai ter um Meet, e nosso Meet vai ser de correção. Eu vou estar mandando no grupo as páginas das quais eu vou estar corrigindo, que serão as páginas que estão aqui. E eu vou estar perguntando de um em um as questões, aleatoriamente. Então, façam, tá? Não é para fazer na hora, porque eu vou estar perguntando a vocês. Eu não vou estar dando a resposta. Eu vou estar corrigindo, ok? Então, atividade das páginas 7, fazendo ciência, e 9 do seu livro didático. E páginas 6 a 8 do seu livro de atividades. Quem precisar de ajuda, quem tiver com dificuldade, vocês sabem que eu estou à disposição e vou ajudá-los, tá? Só que eu preciso que entre em contato comigo para me sinalizar. Façam com atenção, bons estudos para vocês e até a próxima aula.